Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de História e vai abordar o tema Expansão Ultramarina Portuguesa. A gente vai tentar entender como é que esse paizinho pequenininho chamado Portugal consegue se desenvolver tanto e chegar a conquistar vários territórios, inclusive aquele que um dia a gente vai chamar de Brasil. Tudo bem? Então são quatro fatores que favorecem Portugal nesse processo de expansão marítima. O primeiro deles é a localização geográfica de Portugal. Então se você der uma olhadinha aqui comigo no mapa, você vai perceber que Portugal está localizado nessa região chamada de Península Ibérica, que está circulada em vermelho aqui, tudo bem? Pessoal, foca em mim. O que é uma península? Península é um pedaço de terra cercado por mar em três de seus lados. Se fosse quatro lados, seria uma ilha, tudo bem? Mas como tem um pedacinho conectado ao continente europeu, nós chamamos de península. E a Península Ibérica é a região onde Portugal vai se desenvolver como um país, tudo bem? E olhando o mapa aqui com carinho, você vai perceber o seguinte. A Península Ibérica está bem próxima da África. Isso é um fator que favorece portugueses na expansão marítima, porque para eles é muito mais fácil percorrer territórios e descobrir novos povos nessas regiões aqui, tudo bem? Então, para os portugueses, já devido à localização geográfica deles mais ao oeste na Europa e a proximidade deles ao Atlântico e à África, eles são um grande candidato a ser pioneiro nesse processo de grandes navegações. E um outro fator importante também são os avanços tecnológicos de Portugal na época. Então, durante muito tempo, os portugueses já utilizavam, por exemplo, nas navegações, instrumentos como bússolas, astrolábios. Astrolábios é um instrumento que você utiliza para se localizar na Terra a partir da orientação dos astros, né? Mapas cartográficos, que são mapas que você utiliza para se localizar nos mares em que você está navegando e auxiliar os navegantes na hora de se lançarem ao mar. Caravelas e naus, que são navios feitos pelos portugueses, navios muito velozes e muito grandes para a época, que auxiliaram sem dúvida esse processo de expansão marítima. E um outro ponto importante para a gente também é o desenvolvimento comercial de Portugal que favorece esse processo. Então, Portugal, desde o século XV e XVI, tem uma economia muito voltada para o comércio marítimo, né? Comércio da pesca também, esse tipo de coisa, porque eles tinham uma tradição muito forte de revender produtos que vinham aqui do Mar do Norte, que eu estou circulando para você, e irem com eles até o Mar Mediterrâneo e revendê-los por ali. Portugal servia então como quase que um intermediador de produtos, né? Vendia e revendia. E essa é uma tradição muito forte que você vai observar no século XV e XVI e com certeza favorece esse processo de expansão marítima. Mas para a gente entender como tudo isso se articula e faz com que Portugal se lance aos mares e inicie esse processo de grandes descobrimentos, a gente tem que entender primeiro como é que Portugal é formado como país. E a partir daí entender os motivos e os interesses de Portugal nesse processo de expansão ultramarina. Beleza? Então a nossa história vai começar aqui no século VIII depois de Cristo, quando lá na Península Ibérica havia a ocupação de alguns reinos cristãos, né? Reinos de povos bárbaros, do antigo Império Romano, os visigodos, ostrogodos, enfim, que ocupavam essa região, até que um belo dia, no século VIII, um exército gigantesco sai do norte da África, entra na Península Ibérica e conquista todo o território da mão dos cristãos, expulsando eles da península. Esse exército que eu estou falando, pessoal, nada mais é do que um exército muçulmano, um exército do Império Árabe lá do Oriente, que invadiu a Península Ibérica e expulsou os cristãos. Mas é claro que os cristãos vão ficar de braços cruzados enquanto os árabes tentam invadir o território deles. Logo em seguida a essa invasão árabe, os cristãos decidem se reorganizar militarmente e começarem um processo que ficou conhecido como Guerras de Reconquista, que é nada mais nada menos do que os cristãos se organizarem e se juntarem para batalharem contra os árabes e expulsarem eles da península, reconquistando assim o seu antigo território. Tudo bem? Então, as Guerras de Reconquista é esse movimento entre cristãos e muçulmanos pelo domínio da Península Ibérica. E é esse movimento militar que dá origem aos países de Portugal e Espanha. Então, quando os cristãos conquistam o território dos muçulmanos, eles pegam esses territórios e transformam em pequenos reinos cristãos. E é a partir dessa brincadeira que vai surgir o nosso querido país de Portugal. Então, desde o século XII, Portugal foi governado pelos reis da dinastia de Borgonha, né? Que são os primeiros monarcas que vão começar a administrar o país e vão estruturar a economia de Portugal nesse momento. Que inicialmente vai ser pautada principalmente em economia agrícola, em produtos agrícolas como vinho e azeite, mas que ao longo do tempo a gente vai observar um processo muito curioso de que essa economia vai se voltando cada vez mais para o comércio marítimo ali, para a pesca e para a revenda de mercadorias através de vias marítimas. Tudo bem? E essa vai ser a cara de Portugal até o ano de 1383. Mas o que acontece nesse ano para mudar tanta coisa assim, né? O rei de Portugal morre nesse ano. E pior ainda, ele morre sem deixar nenhum descendente. Ou seja, o trono de Portugal está vago, não tem nenhum herdeiro legítimo da coroa, e o país entra num caos imenso nesse momento.
Isso só vai ser resolvido, pessoal, quando um cara chamado Dom João, mestre da Ordem de Avis, que é irmão bastardo do último rei que morreu, mas que não tem direito ao trono, decide realizar um movimento político ali, que ficou conhecido como Revolução de Avis, para tomar o trono de Portugal e se tornar o novo legítimo rei de Portugal. Então, pessoal, a Revolução de Avis é esse movimento em que o Dom João, o irmão bastardo do último rei morto, com o apoio de uma classe comerciante muito forte em Portugal, sobe ao poder em Portugal, se torna rei, cria uma nova dinastia, que agora seria a dinastia de Avis, e a partir daí muda a política econômica de Portugal, favorecendo extremamente o comércio marítimo em detrimento de outras atividades agrícolas, como por exemplo a venda de vinho e azeite. E é claro, tem um motivo muito claro para isso, certo? Esse cara, o Dom João, ele tem um apoio muito forte de comerciantes, que estão apoiando ele para ele assumir o trono, mas só se ele ajudar os caras no negócio deles, né? Na realidade, é o comércio de mercadorias através do mar. Tudo bem? Então, a partir desse momento, é fundada uma nova dinastia em Portugal, que é a dinastia de Avis, e é sob essa dinastia que o Portugal vai se encontrar naquele contexto de expansão marítima e dos grandes descobrimentos, que é o que nós vamos analisar na próxima aula, mas que você já consegue começar a entender por que Portugal começa, então, a realizar esse movimento de tentar descobrir novos territórios e chegar até novas terras nunca antes alcançadas. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Bora para a próxima.